Então vamos falar hoje sobre a síndrome inflamatória multissistêmica. Antes de entrar no assunto, deixa eu te pedir uma coisa. Clica no botão de curtir, se inscreve no canal. Esse é um jeito muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e pode ser apresentado para mais pessoas. Eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre o Covid nas crianças. As crianças, igual aos adultos, elas também pegam a doença e transmitem com a mesma intensidade dos adultos, embora uma boa parte das crianças possa ter a doença como uma forma assintomática. As crianças fazem quadros mais leves, mas a sua apresentação de sintoma, via de regra, costuma ser com sintomas respiratórios. Então, tosse, dor de garganta, febre e sintomas nasais costumam dominar o quadro. 15% dos pacientes pediátricos podem ter sintomas abdominais, como dor de barriga, náusea e vômito e diarreia. E uma porcentagem muito pequena pode ter comprometimento cardíaco, como a miocardite. Essa miocardite deve acontecer em 0,2% dos pacientes com Covid. É muito baixo, mas como muitos pacientes ficam doentes juntos, a gente termina vendo pacientes com miocardite também. Bom, a mortalidade na criança é muito baixa, felizmente. Pouquíssimas crianças morrem de Covid e essa apresentação mais branda, ela tem algumas características, tem alguns porquês, né? Por que o quadro é mais leve nas crianças? Primeiro, o sistema imunológico da criança ainda está imaturo. Como ele não se desenvolveu, a resposta inflamatória não é tão intensa. E a gente já aprendeu com o Covid de que não é o vírus necessariamente que faz mal, e sim a resposta inflamatória que ele causa nos dias seguintes é que gera o comprometimento dos muitos órgãos e a doença grave. As crianças têm uma quantidade bem menor de um receptor especial que nós adultos temos mais, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina. Esse receptor, por mais que o nome seja meio feio, ele está presente nos vasos sanguíneos e no pulmão, e é por lá que o vírus se liga para poder entrar nas células e causar infecção. Como a criança tem menos chance do vírus entrar. A criança tem uma mucosa muito mais, uma barreira de mucosa muito mais forte. Então, quando o vírus chega e o primeiro contato é pelos olhos, nariz e boca, a mucosa da criança, o sistema imunológico lá é muito mais ativo, muito mais potente, muito mais forte, muito mais eficiente. Então, esse vírus vai ter muita dificuldade de entrar e vai entrar uma quantidade de vírus bem menor, fazendo com que a doença seja mais leve. E, por fim, os vasos sanguíneos da criança são muito saudáveis, diferente dos vasos dos idosos e mesmo dos adultos, que já têm o seu processo de aterosclerose acontecendo e um pouco de inflamação. As crianças estão com seus vasos bem limpinhos e isso facilita demais a recuperação da doença, porque o coronavírus gosta muito de vasos estragados. Então as crianças podem sim ter formas graves, não é comum, é raro, né? Mas tem uma subpopulação que a gente deveria se preocupar mais e essa subpopulação está aqui. Pacientes que têm múltiplas doenças, pacientes com doenças genéticas, pacientes com distúrbios do metabolismo, com doença cardíaca congênita, ou seja, que nasceram com essa doença cardíaca, pacientes obesos, pacientes diabéticos e pacientes com problemas pulmonares. Aqui eu vou incluir a asma, porque no adulto a asma não é um problema. Bom, e eu vou finalizar essa parte introdutória do Covid alertando para os sinais de alarme. Eu sei que eu já fiz isso no passado, mas não custa lembrar. Pacientes que estão com Covid em casa, criança, precisam ser monitoradas para essas coisas simples, porque na presença disso, um hospital deve ser procurado. Criança que está muito irritada, que nada está bom, não pode ir para o colo de ninguém, não consegue ficar confortável de nenhum jeito, precisa ser avaliada. Paciente que chora muito, mas esse choro não é acompanhado de lágrimas, pode estar desidratado. Essa criança precisa ser levada ao hospital. Paciente que tem falta de ar ou um tom azulado na pele, especialmente nos lábios, no nariz, nos dedos, precisa ser levado ao hospital porque pode estar com oxigênio baixo. E pacientes que estão muito sonolentos, pacientes que dormem demais, que não podem ser acordados para se alimentar ou para se hidratar, também precisam de ir ao hospital. Então, acabando essa parte introdutória, vamos entrar na síndrome inflamatória multissistêmica. O que é síndrome inflamatória multissistêmica? O próprio nome já diz, é uma inflamação que acontece de uma forma generalizada e acomete muitos órgãos. Esses órgãos que são acometidos podem ser o coração, pulmão, estômago e intestino, a pele, rins, cérebro e até outros. Tá? O coração a gente pode ter comprometimento do próprio músculo, causando miocardite, ou da sua circulação sanguínea, causando problemas de circulação no coração e isso pode levar à alteração da sua função.
Nos pulmões, diferente da pneumonia viral, a gente costuma ter uma parte mais inflamatória na periferia do pulmão, causando um acúmulo de líquido, o derrame pleural. No estômago e intestino, dor abdominal, às vezes muito intensa, e também colite, causando diarreia, às vezes sangramento. Na pele, lesão vermelha por todo o corpo e às vezes com um pouco de prurido. Às vezes sinais de conjuntivite, uma língua muito vermelha também são comprometimentos dessa síndrome. O rim pode parar de funcionar, parar de filtrar o sangue e parar de fazer xixi. E o cérebro pode ter dor de cabeça, uma criança mais confusa, mais lenta, mais lentificada, uma criança mais sonolenta e, às vezes, com apresentações mais graves, com convulsão ou até mesmo edema cerebral e coma. Ela é muito rara. Menos de 1% dos pacientes com Covid vão desenvolver a síndrome inflamatória multissistêmica e ela não é muito comum nem nas crianças muito jovens, nem nas crianças mais perto da faixa etária dos adultos. Ela acomete mais crianças entre 8 e 11 anos. E uma coisa muito interessante, ela acontece algumas semanas depois do Covid, entre 2 e 6 semanas, mais tipicamente depois de 4 semanas. E é exatamente por isso que eu estou trazendo esse vídeo agora. Veja, aqui no Brasil nós estamos 3 semanas depois do nosso pico da Omicron. E aqui no RN, 4 semanas depois do nosso pico da Omicron. Isso nos coloca num estado de alerta, porque alguns casos devem aparecer nos próximos dias e a gente precisa ficar atento e precisamos de vocês em casa para monitorar as crianças. Então, por que acontece a síndrome inflamatória multissistêmica? Ela é resultado de uma desregulação imunológica. Depois de muitas semanas que o Covid já foi tratado e foi embora, o sistema imunológico perdeu o controle de frear a inflamação. E essa inflamação corre solto, acometendo muitos órgãos. Um dos indícios principais disso é que essas crianças não têm mais o vírus detectado no seu corpo. O RT-PCR está negativo, mas a sorologia virou para positivo, em títulos muito altos. Eles estão fazendo uma resposta ainda contra o vírus muito intensa, mesmo que o vírus não esteja mais lá. E o dano cardíaco acontece por inflamação do músculo, mas também pela sua circulação que está alterada. Alguns pacientes podem desenvolver aneurismas nas artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. Esse aneurisma, que é a dilatação da artéria, atrapalha a circulação e alguns cantos do coração podem ficar sem circulação. Bom, o diagnóstico ele é feito usando critérios muito rígidos e eu preciso seguir essas etapas e ter praticamente todos os critérios positivos. Eu preciso ter um paciente que está na janela de idade, menor que 18 anos, o quadro clínico precisa ser compatível, geralmente com muita febre, e a febre está presente em 100% dos casos. Eu preciso documentar que o comprometimento de mais de 2 órgãos está presente e que a inflamação está presente também nos exames laboratoriais. Eu também tenho uma criança que geralmente precisa de hospitalização porque ela está muito mal de saúde. Eu comprovo que o coronavírus esteve presente nessa criança usando a sorologia para comprovar isso. Geralmente a sorologia me mostra títulos muito altos de anticorpos. E eu preciso excluir outras doenças. Nenhum exame desses que eu falei até agora é específico para síndrome inflamatória multissistêmica. Então outras doenças podem dar o quadro clínico extremamente parecido, que sejam apendicite ou algumas infecções muito graves. E a infecção grave pode dar aquela infecção generalizada e dar comprometimento em outros órgãos, simulando a síndrome inflamatória multissistêmica. Mas certamente, o que eu preciso realmente fazer a distinção é da forma aguda do COVID, na sua apresentação grave, e a síndrome inflamatória multissistêmica. Uma acontece nos primeiros dias depois da infecção, a outra acontece semanas depois da infecção. Mas algumas dicas ajudam a gente nisso, tá? Pacientes que têm muitas doenças costumam ter mais o COVID grave. A síndrome inflamatória multissistêmica é em pacientes que costumam não ter doenças. Os pulmões são acometidos de forma diferente. Aquela pneumonia viral é mais no COVID grave. O coração é mais acometido na síndrome inflamatória multissistêmica, assim como o estômago, o intestino, a pele. Os níveis de inflamação são mais altos também na síndrome inflamatória e os títulos de anticorpos são muito elevados na síndrome inflamatória multissistêmica. Então, tudo isso ajuda a gente a diferenciar as duas situações. O tratamento normalmente é feito no ambiente de UTI, com o paciente internado e usando medicações para controlar essa inflamação desregulada. E essas medicações são corticoides em altas doses e imunoglobulinas para ajudar o corpo a controlar tudo novamente. O que a gente precisa fazer depois que a criança teve Covid? O isolamento de praxe, tá? São 7 dias
segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, desde que a criança esteja tendo a forma leve da doença, não esteja com febre a 24 horas e esteja em franca recuperação. Eu preciso de algum exame, eu preciso consultar cardiologista, eu preciso fazer ecocardiograma para detectar se o meu paciente, o meu familiar vai evoluir com síndrome inflamatória multissistêmica? Não. Infelizmente, nenhum exame feito precocemente pode identificar isso. E a gente não deve buscar esse tipo de recurso porque ele vai gerar muito ruído e muita confusão no diagnóstico. Então, crianças que estão tendo quadros leves da Covid não precisam fazer absolutamente nenhum exame, nem nenhum acompanhamento especial. Cardiologista só vai ser chamado depois que o diagnóstico tiver sido feito para ajudar a gente a manejar o comprometimento cardíaco. E o ecocardiograma, ele ajuda a definir que tipo de dano que se tem e como que a gente vai fazer o acompanhamento. Porque normalmente a recuperação dessas crianças ela é muito boa e depois de 30 dias, mais de 50% dos pacientes recuperaram a função do coração e depois de 9 meses, praticamente todos eles recuperam. Bom, e para terminar esse vídeo, deixa eu falar um pouquinho sobre vacinação. A vacinação expõe o vírus e a proteína S do coronavírus, que são os nossos vilões, de uma forma mais controlada. Fazendo isso, a repercussão no seu corpo tende a ser muito menor. Você vai desenvolver a imunidade sem desenvolver a parte ruim da doença. Então, a vacina não causa síndrome inflamatória multissistêmica e a vacina pode causar miocardite, mas numa quantidade ínfima de casos. Então, você não deveria se preocupar com essa probabilidade, porque a probabilidade de você desenvolver a síndrome inflamatória multissistêmica, a miocardite ou Covid grave, enfrentando a doença sem vacina, é bem maior do que tomando a vacina. Agora, se você apresentou, se seu filho apresentou a síndrome inflamatória multissistêmica, ou se você teve um comprometimento grave cardíaco, como a miocardite, você não deverá se expor novamente à proteína S, nem pela vacinação. Então, nesse caso, a gente recomenda que, nessa situação específica, não haja o reforço vacinal, o risco de desenvolver essa reação imunológica grave novamente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês sobre o comprometimento multissistêmico dessa inflamação do Covid, que pode vir depois de algumas semanas o quadro agudo. Eu espero que essas informações tenham te ajudado, tenham esclarecido algumas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado!